Gostaria de saudar meus queridos amigos e irmãos com a paz do Senhor, falando EBD de volta. Desta feita, lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Como sempre dizemos, esta classe ela abrange a idade dos 15 aos 17 anos. Tá bom? Hoje a lição de número 11. Esta lição será ministrada no dia 15 de dezembro de 2024 e traz por tema sofrimento. É possível escapar dele? É uma pergunta. E esta questão ela está baseada no Evangelho de João, no capítulo de número 16, o versículo de número 33, que está escrito assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta afirmação ela nos traz uma segurança quase que indescritível. Esta segurança que nos traz a questão do sofrimento, por que quase indescritível? Porque nós não conseguimos explicar com palavras, com atitudes, a segurança que ela nos transmite. E, obviamente, também aqueles que nos ouvem, eles também não conseguem entender, assim como algumas realidades que nós temos através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. A questão da salvação, a questão da cura, né? As pessoas... Tanto é que a medicina não reconhece milagres, elas simplesmente, quando acontece algo que elas não conseguem explicar, elas dão de ombros e tocam a vida. Alguns, secretamente até reconhecem, mas são realidades na vida do cristão que são quase que inexplicáveis. Para nós que sentimos é uma coisa, para aqueles que precisam da razão para entender, obviamente não entenderão. E uma delas é a questão do sofrimento. As pessoas não conseguem entender como uma pessoa pode ser feliz, como uma pessoa pode viver em paz em meio ao sofrimento. E por isso a questão: é possível escapar do sofrimento? É possível não sofrer? É possível não passar pelos tempos difíceis da vida que nós obviamente temos? Pode ser o cristão de qual classe econômica, idade ou qualquer área da nossa vida. Nós podemos não sofrer ou escapar ou passarmos em brancas nuvens. É o que a lição vai nos explicar. Tá bem? Os objetivos da lição são 3, saber a origem do sofrimento humano. 2, compreender que o justo e o ímpio estão sujeitos ao sofrimento. Veja que aqui já há a resposta à questão que está no tema da lição. 3, apresentar o exemplo de servos de Deus que experimentaram o sofrimento. Por que tão importante esta terceira parte, a questão de trazer exemplos de servos fiéis que sofreram? Por quê? Porque num determinado período bíblico acreditava-se que um justo não sofreria, que só os ímpios é que passariam por duras penas. Porém, esta também foi uma doutrina, um ensino, ainda que equivocado, ensinado também agora nos nossos tempos, na era moderna da igreja, no tempo em que nós vivemos. Infelizmente, uma determinada teologia, temos que chamar assim, apesar de não ser uma teologia, vamos dizer, verdadeira, uma doutrina verdadeira, mas que o cristão não poderia sofrer, ele não poderia, sendo crente, sofrer, somente os ímpios. Nós vamos falar sobre esta teoria, sobre esta doutrina, sobre esta teologia equivocada. E isso acontece de quando em vez da história da igreja. Infelizmente, nós passaremos por um período em que as pessoas ensinarão, os falsos doutores, os falsos mestres, os falsos cristos, como nos bem declara a Bíblia. E nós precisamos estar conscientes e também preparados para que enfrentemos estes períodos difíceis na nossa realidade, principalmente nós
que fazemos parte da classe, vamos dizer assim, educadora da igreja, professores, superintendentes, pastores, ministros, servos de Deus que têm a função de preparar, tem como função preparar discípulos para servirem a Cristo. E nós precisamos, com denodo, com bastante esforço, nos prepararmos para também prepararmos discípulos para que sirvam corretamente ao Senhor, para não serem tragados por falsas doutrinas. Mas vamos à lição. A primeira coisa é nós reconhecermos que o sofrimento existe. A negativa disto, ela torna a nossa vida um pouco mais difícil em termos de cristianismo. Porque a partir do momento em que nós não acreditamos na existência do sofrimento, assim como aqueles que passam por períodos de enfermidades, problemas, e eles não reconhecem que precisam de ajuda, obviamente eles não vão buscar este socorro necessário. O cristão também. Se ele não estiver cônscio de determinados problemas que existem na Terra, ele não se preparará para este tipo de batalha. São aqueles crentes que vivem a questão do já ganhei, né? Aquela questão de viver aí de forma indolente, de forma irresponsável. Muitos cristãos agem deste modo. E, infelizmente, também o púlpito não está isento de pessoas assim. São pessoas que simplesmente, não é porque não acreditam, mas também se preparar exige um determinado esforço. Essas pessoas não querem, como disse Paulo, aquele que tem o dom do ensino, aquele que é chamado para o ensino, esmere-se no fazer. Quer dizer que nós precisamos fazer por onde, como dizia a filha da minha mãe, termos condições de ensinar. Termos condições, não é somente ter um cargo, não é somente ter uma credencial, mas termos condição de desempenhar, condições para desempenhar a nossa função satisfatoriamente. Porque amanhã a igreja fará uso ou terá como ensinadores aqueles que nós estamos formando hoje. E se nós formarmos erroneamente, erradamente também, infelizmente nós teremos aí pessoas que formarão outros também errados, vamos dizer, peças tortas, o gabarito vai estar errado, e também nós teremos aí uma série, vamos dizer assim, de pessoas que não reúnem o mínimo de condições para desempenhar este trabalho. E não poderia ser diferente. O primeiro tópico, ele também começa com uma questão dizendo por que existe o sofrimento. Ora, nós, como já disse, que temos esta função, e também aqueles alunos que desempenham bem o seu papel de discípulos, eles têm que se lembrar que o pecado ele entra no mundo através da desobediência. E entrando a desobediência traz também o pecado, e com o pecado as suas consequências. E quando nós vemos a questão do sofrimento através da desobediência, que agora vai inserir o pecado na história dos seres humanos, ele traz também no seu bojo o quê? O sofrimento da dor, em dor física, mental e espiritual. Por que nós precisamos enxergar desta maneira? Ora, porque o homem, na sua integralidade, ele é formado de espírito, alma e corpo. Quando nós falamos de dor física, nós estamos falando do corpo. Mental, nós estamos falando da alma da pessoa. E espiritual, obviamente, nós estamos falando do espírito, né, da pessoa, daquele que liga a nossa pessoa com Deus. Quando nós falamos de alma, nós estamos falando do ser pensante que se apresentará diante de Deus para receber por suas obras, quer seja bem ou por mal. Cristão, obviamente, nós precisamos nos lembrar que aquele cristão genuíno, apesar dos seus pecados, ele não estará diante de Deus para responder por salvação, mas pelas suas obras. Se elas foram de prata, de ouro, de bronze, quer dizer, elas resistirão ao fogo. Se forem de madeira, feno e alguma coisa que encontre facilmente combustão, o tal será salvo como que pelo fogo. Então, aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, ele não passa pelo juízo quanto à salvação, mas
para que seja prescrutado as suas obras, quer dizer, aquilo que ele fez aqui na terra. Tá bom? Então nós começamos a entender por que existe o sofrimento. Ora, porque o homem pecou pela desobediência, não querendo ouvir a voz de Deus e também ouvindo quase que integralmente a palavra, a voz do inimigo das nossas almas. Com isso, o pecado, ele agora faz parte da história da humanidade, ele entra na história da humanidade e traz consigo também dor, né? O pecado e a dor. A dor, como nós vemos aqui, física, mental e espiritual. As três almas, as três partes, perdão, dizendo, as três partes também da divisão do homem, segundo a doutrina da tricotomia. Ponto 1, a visão do Antigo Testamento. Como nós dizemos, há muito tempo foi vigente essa ideia de que os justos, eles sofriam, eles não sofriam, e os ímpios padeciam. É trazido a nós aqui, né, pessoas que realmente sofreram por causa de suas transgressões. Tá bem? Nós temos aqui o caso de Miriam, que ficou leprosa por se levantar ela e seu irmão contra o seu irmão Moisés, né? E temos aqui também o caso de Uzias, né? O rei Uzias, que também adoeceu por ter praticado o pecado. Então nós vemos aqui pessoas que realmente participaram, tiveram o pecado como consequência de suas mazelas, o pecado como o sofrimento como consequência de seus pecados. Porém, era uma ideia que ela não resistia à prova. Então nós vemos que, adiantando um pouco o carro também, vemos que Jó agora ele vem para ser um divisor nestas ideias. O justo que prospera, o injusto que sofre, e agora a ideia através da pessoa de Jó, que é o justo, que mesmo praticando justiça, ele vai sofrer algumas consequências, ele vai passar por essas adversidades, pelo sofrimento, no caso da lição. Então nós temos aqui agora, já diante de nós, a questão: tem como fugir do sofrimento? Nós vamos entender que algumas vezes, não, algumas pessoas não vão conseguir, algumas até conseguem, vamos dizer assim, Deus não os chamou para glorificar. Porém, o sofrimento aqui na questão de Jó é um sofrimento bastante grande. Não estamos falando de sofrer, todos os homens sofrem, todos os seres humanos sofrem, tanto ímpios quanto justos. Porém, alguns vão glorificar a Deus tanto para mostrarem à humanidade o cuidado de Deus, como nós veremos adiante, e também para glorificar o nome do Senhor através deste cuidado. Então nós vemos que Deus tem chamado de quando em vez pessoas, assim como nós vemos crentes que são chamados ao martírio, e nem toda a igreja passa, né? Principalmente nós aqui no Brasil, nós não temos ainda uma perseguição aberta ao cristianismo, né? A nossa religião, o nosso modo de viver, o nosso livro de cabeceira, né? O nosso livro de regras de fé e de prática, mas alguns países, por que não dizer, já tem aumentado este número gradativamente de países que estão perseguindo cristãos, o cristianismo, a palavra, as escrituras, e aí vai aumentando este cordão de resistência contra o cristianismo. Então nós vemos aqui dois testemunhos que trazem a ideia, sim, de que o pecado ele traz sofrimento. Porém, nós não podemos especificar que o pecado, o sofrimento, ele está ligado a pecados. Nem sempre. Tá bom? Às vezes o sofrimento ele vai vir sobre uma pessoa justa, como a questão de Jó, como a questão de outros nomes que nós veremos aqui no decorrer da lição. Muitos homens de Deus também sofreram. Ponto. O próprio Filho de Deus, conforme profetizou Isaías, foi um homem de dores, como nós vemos no capítulo 53 de Isaías, se você ler todo o capítulo, e é bastante conhecido de nós cristãos, o capítulo 53, o servo sofredor,
onde nos traz a descrição de Cristo, né, como sofrendo por causa da humanidade, mas no seu sofrimento o propósito era nos trazer o conforto, era nos trazer justificação, tanto que a um determinado ponto, o que diz Isaías? Isaías diz que por causa das dores que o Senhor sofreu, nós fomos sarados, e sob suas pisaduras fomos sarados, diz o profeta. Então nós vemos que o propósito do sofrimento do Messias era nos trazer conforto, salvação, libertação, e assim nós temos um propósito no sofrimento de um justo. Se houve alguém justo sobre a face da terra, este é o Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Nós vemos aqui no ponto 1.2 os amigos de Jó. Por que os amigos de Jó entram como exemplo? Porque eles são a personificação desta ideia. Os 4 amigos de Jó, primeiro chegam os 3 mais, vamos dizer, mais antigos, e vem agora um dos mais novos, né? Temos 4 amigos de Jó. E eles começam a questionar o problema. Eles ficam alguns dias calados, sofrendo junto com o seu amigo, mas daqui a pouco eles simplesmente acordam e eles querem, né, de todas as maneiras, que Jó confesse o que ele havia feito. Qual era o pecado para ele estar passando por ali? Não há, veja, como nós dissemos, era uma ideia, né? Tinha-se este pensamento de que o justo não poderia sofrer daquela maneira, a não ser que ele houvesse cometido injustiça. A não ser que... Então eles não conheciam o outro lado, mas eles pegaram, né, um pouco mais pesado que o normal. Veja que são praticamente muitos capítulos, né? São 42 capítulos do livro de Jó. Então nós temos aí praticamente aqueles amigos fustigando com palavras o já combalido Jó, ferido e machucado, né? Debaixo de pó e de cinza, sentado no pó e coberto de cinza, vestido de pano de saco, quer dizer, roupas muito assim velhas, rotas, simbolizando o seu sofrimento, a sua angústia, e querendo entender também o que estava acontecendo. Some-se a tudo isso agora 4, 5 pessoas com a sua esposa também, trazendo palavras duríssimas para eles. Quer dizer, o sofrimento agora é aumentado, porque aqueles que deveriam acreditar e abraçar a causa de Jó também não entendem e partem para o ataque. Porém, nós vemos aqui a questão também, né, como nós dissemos, aquele pensamento passado, e veio até boa parte também do Novo Testamento, mas nos nossos dias essa teologia, como nós vimos numa aula passada, é chamada de teologia da prosperidade. Né? É aquilo que você deve ser próspero ou buscar a prosperidade a qualquer custo. Se isto não acontecer na sua vida, não é problema dos apregoadores, não é problema, nós que não somos malucos também, apesar de que nós vimos que algumas vozes desse tipo de ensinamento chegavam até a acusar Deus para não usar determinadas palavras, porque Deus não podia fazer se você não fizesse, Deus não poderia fazer se você não tomasse a iniciativa. Talvez daí venha a ideia do decretado, declarado, tomar a frente, de ser mais, vamos dizer assim, mais confiável a tua palavra, o poder da tua palavra, do que a palavra de Deus. Tanto é que eles igualavam em autoridade suas palavras com as escrituras sagradas. E nós sabemos que isso é um delírio gigantesco. Então nós precisamos tomar cuidado, tá? Com a teologia da prosperidade, nós falamos sobre isso, mas também muitos, a partir do momento, se eu não me engano, aí, meados da década de 90, de 1990, como alguns gostam de dizer, né, de 1990, meados aí, nessa década, que surgiu este tipo de ideia, este tipo de pensamento, grandes nomes, né, foram envolvidos por este tipo de ideia. E muitos, infelizmente, passaram a pensar desta maneira. Mas nós precisamos nos lembrar também que o erro foi tão grande que os amigos de Jó foram repreendidos pelo Senhor, a tal ponto de eles nos dizer que se Jó não os perdoasse, o Senhor também não os perdoaria. Veja que Deus não estava inserido naquele contexto.
também não estava a vontade, não era a vontade de Deus que se fizesse assim. E muitas vezes nós, no afã de queremos fazer a vontade de Deus, nós nos tornamos até incisivos demais, né? Nós temos aí grandes generais, infelizmente, até um, né, chegou a ser rei, mas por causa da dureza com que ele, infelizmente, interpreta a vontade de Deus, ele é destituído, porque ele não era de família real. Então nós precisamos tomar cuidado, porque mesmo às vezes nós pensamos que estamos com a razão e nós nos tornamos duros demais, duros demais. E Deus não se agrada deste tipo de coisa. Falar a verdade não é você ser irresponsável com as suas palavras e nem mal educado também. Você precisa aprender a controlar a palavra, o tempo, você precisa saber o que você está falando. E, acima de tudo, perguntar para Deus se é esta mesma vontade do Senhor que você faça da maneira que você está pensando. Tanto é que os amigos de Jó são repreendidos. E pessoas há que são chamadas a atenção por Deus, por quê? Porque, infelizmente, passam dos limites na questão, vamos dizer assim, da santidade, né? Tem pessoas que, infelizmente, eles têm um entendimento errado desta questão. Ponto 1.3, visão no Novo Testamento. Jesus tem poder para curar, né? O Senhor Jesus Cristo, ele demonstra em seu ministério terreno, como nós podemos ver aqui, e que as pessoas também achavam desta forma, tanto no tempo de Cristo. Porém, veja qual a explicação aqui do escritor. Jesus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, mas tal poder não nos isenta de enfrentar adversidades e doenças. Então, a ideia principal aqui é que, apesar de nós vivermos situações, vamos dizer assim, uma vida regrada, uma vida piedosa, uma vida na presença de Deus, isto nos isentará de passarmos por enfermidade de maneira nenhuma, como nós acabamos de dizer. E isto não. Mas o Senhor Deus, ele cura, o Senhor Jesus Cristo cura toda a enfermidade? Sim, pode curar, mas ele tem obrigação de curar. Ele curou todos os enfermos que havia no seu tempo? Não, ele ressuscitou todos os mortos. Pensemos assim, que o Senhor, quando vai realizar uma obra, ele tem um propósito. Toda a obra de Deus tem um propósito. E nós veremos aqui mais adiante isso na ideia, num questionamento que os discípulos fazem a ele. Então nós precisamos tomar cuidado o quê? Não pensarmos que vivemos uma vida piedosa nos isentará, quer dizer, nos dará um passe livre na terra sem termos sofrimento, de maneira nenhuma. Tanto é que, no ponto de número 2, nós vamos ver exemplos. Mas vamos voltar à questão aqui, é que os discípulos levantam diante do Senhor Jesus Cristo. Eles olham uma pessoa numa determinada situação, lógico que condói determinadas pessoas, situações que nós encontramos, nós nos deparamos nesta caminhada. Então nós ficamos nos questionando, tá? Quando nós não conseguimos entender, nós não conseguimos chegar a um X racional daquilo que nós estamos vendo, a tendência é nós questionarmos. Né? Ainda que não seja um questionamento audível, nós ficamos só no pensamento, mas nós questionamos. Por que isto? Por que aquilo? No caso, os discípulos disseram, mas quem pecou para ele nascer desse jeito? Ele ou seus pais? E o Senhor Jesus Cristo traz a explicação que coloca um ponto final na questão. Ele diz, nem ele e nem os seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. E quando aquela pessoa foi curada, o seu problema foi sanado, o nome do Senhor foi glorificado. Porque a questão era tão difícil que levantou o questionamento dos discípulos. Era tão, vamos dizer assim, era tão inconcebível, era tão impressionante, que eles levantaram a questão. Eles disseram, mas quem fez? O que fizeram para acontecer isso aí? E isso é normal acontecer, porque nós nos condoemos, nós somos seres humanos, nós sentimos, né, aqueles que têm a empatia, aqueles que têm simpatia pelo seu semelhante, ele vai sentir a dor também, o problema, e ele vai se questionar. E o Senhor Jesus Cristo disse, nem ele, nem seus pais.
Então aqui cai por terra esta questão da teologia da prosperidade. Tá? Não fiquemos pensando que tal teologia só existe na outra linha de cristianismo, do cristianismo, de maneira nenhuma. Tá bem? E isso surgiu no nosso meio e foi uma coisa que se alastrou muito rapidamente. É como uma fagulha, no meio aqui nós temos muito pasto, muita grama, e quando ela seca, quando essa pastagem seca, ela entra em combustão muito rápido e muito facilmente. Veja que isso tomou conta do Brasil, a ponto das convenções começarem a trazer documentos, a trazer explicações para arrefecer um pouco, vamos dizer assim, a comoção que foi criada dentro da Igreja do Brasil. Tá bem? Então a questão aqui, o Senhor Jesus Cristo diz, nem ele, nem seus pais, mas ele está assim por causa disso aqui. Foi lá, curou, e o nome do Senhor foi glorificado. E os homens se impressionaram com isso. Tá bem? Então nós falamos do tópico de número 1, porque existe o sofrimento. Então nós falamos sobre a questão da entrada do pecado e, consequentemente, as dores, tanto físicas, mentais e espirituais. E falamos também desta visão no Antigo Testamento, falamos sobre os amigos de Jó e falamos sobre esta visão ainda no Novo Testamento, e o Senhor Jesus Cristo respondendo a um questionamento dos discípulos e trazendo a explicação também para os nossos dias. 2 exemplos de servos de Deus. Tá bom? Nós temos aqui a questão de Jeremias, o Senhor Jesus Cristo e Paulo. Quer dizer, nós trazemos o Antigo Testamento, e não foi somente Jeremias, mas muitos sofreram perdas, perderam esposas, perderam maridos, perderam filhos, perderam muito, alguns perderam a saúde, outros perderam suas posses. Então nós olhamos a questão do sofrimento no Antigo Testamento. Nós vemos também que o nosso exemplo maior de fidelidade a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, mas isso não isentou o nosso Senhor de passar por sofrimentos. Ele passa desde a sua infância na perseguição de Herodes, ele tem que, os seus pais vão fugir para o Egito e levar o menino, o Senhor Jesus Cristo, para o Egito. Nós vamos ver no seu retorno, já no início do seu ministério, ele vai ser perseguido, tanto por pequenos, religiosos grandes e pequenos, porque, infelizmente, quando as pessoas são apenas religiosos, eles não entendem a parte, vamos dizer assim, do ensinamento, a importância espiritual que as pessoas, e nós vemos isso na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os seres humanos simplesmente não entendiam, porque quando olhávamos para o povo queria, o povo é volúvel. Quando olhamos para a classe religiosa, os grandes líderes, eles não entendiam esta questão, porque eles tinham na mentalidade que o Messias viria e restauraria o governo humano de Israel, derrubaria os seus inimigos, no caso o governo vigente era o romano, ele simplesmente destituiria Roma e devolveria a glória de Israel. Porém, o Senhor disse muitas vezes que o reino dele não era deste mundo. Logo, a restauração e também, vamos dizer assim, o chamamento de súditos para este mundo não era para um reino terrenal, para essa esfera da vida, mas para o porvir. Também, apesar de já vivermos o reino de Deus aqui na Terra. Estamos aí por E nós vemos o Senhor Jesus Cristo, este sofrimento, levando também para o quê? Para o seu julgamento à noite duríssimo, o seu sofrimento na Via Crucis e também a sua morte na cruz do Calvário. Tá bom? Porém, o Senhor ele experimentou o sofrimento. Veja, qual não era o pior? Aqueles que tiveram seus mortos ressuscitados, os cegos restaurados à visão, os seus coxos recobraram o movimento e voltaram a andar. Crianças foram ressuscitadas, as mães receberam, e por que não dizer, depois estes, não os mesmos, obviamente, mas todos os que viram e participaram dos milagres de Cristo, excetuando os justos,
estavam ali dizendo crucificam. Ora, isso é a ingratidão a Deus. Quando nós, seres humanos, passamos por este sofrimento da ingratidão, já é difícil para nós. Imagina para o Senhor tão puro, tão imaculado, tão santo, tão amoroso, tão benéfico, a tal ponto de dar a sua vida por nós. Agora imagina aquela turba que outrora via pães, via multiplicação de pães, de peixes, via uma infinidade de milagres, quando ele foi ovacionado na entrada em Jerusalém, com palmas, com isso, quando deitavam suas vestes, para que a montaria de Cristo diziam Hosana, agora estão dizendo crucifica. Ora, isso do povo nós até podemos esperar, porque o povo ele é volúvel, o povo ele anda pelo que ele vê, Mas, veja que no outro questionamento, o Senhor Jesus Cristo, ele olha e pergunta para os seus discípulos, o que os homens dizem que eu sou? Eles dão respostas. Mas a preocupação maior do Senhor não era com os que de fora pensavam. Mas ele diz, e vocês? O que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E o discípulo, tomando a parte, a palavra ele diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor fala a Simão Bar-Jonas, dizendo a ele, você é bem-aventurado porque ele não te revelou a carne, mas o Espírito, o Pai te revelou esta realidade. Então veja que a exultação de Cristo foi pela resposta não dos homens, comparavam ele a um profeta, a isto, aquilo, mas quando um crente ele tem uma visão errada de Deus, o seu serviço também será um serviço errado. Se o seu entendimento ele está deformado, a sua vida espiritual também não terá uma conformidade, estará deformada com relação à palavra do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado. Veja, quando falamos também do Senhor Jesus Cristo, nós vamos um pouco mais adiante. E até dentro dos chamados apóstolos, nós temos uma referência muito grande. O apóstolo Paulo. Tanto é que quando ele vai conversar com os próprios discípulos, os outros apóstolos, ele pergunta, vocês sofreram? Eu muito mais. Vocês foram açoitados? Eu 4 vezes mais. Vocês sofreram naufrágio? Eu também. Eu fui descido por uma cesta, eu fui deixado quase morto de tanto apanhar. E Paulo agora, ele até faz uma observação interessante. Se é loucura a jactância, me permita um pouco eu parecer um pouco jactancioso. E Paulo começa a defender o seu apostolado, mostrando também que ele trazia sobre ele as marcas de Cristo. Ora, através dos seus sofrimentos. Né? Quando Paulo é levado para a ilha de Malta, ele vai para a Itália e a sua embarcação naufraga, ou ele está numa embarcação, e eles vão até a ilha, e nem ali nós vamos ver também Paulo, vamos dizer, tendo sossego com esta questão. Paulo vai ajudar, veja que Paulo não era um ocioso, não, ele via o povo trabalhando, ele ia ajudar também. Tá? Isso é um bom exemplo para os nossos dias. Mas Paulo agora junta um feixe de gravetos, e quando vai deitar sobre o fogo, os gravetos, sai do meio daqueles gravetos uma víbora e se pendura na sua mão. Veja, mas a questão aqui, eu queria trazer a questão dos observadores, da plateia, da assistência. Eles diziam, veja que interessante, ele escapa do naufrágio, mas a justiça. Veja que justiça está escrito com um J maiúsculo. Tá? Era uma divindade também para eles, a justiça era uma divindade. Ele estava dizendo a Deus, a justiça não deixa sossegar. Ele vai e vai passando o tempo. Ele não morre. Eles falam, vai pelo menos inchar. Quer dizer, porque o veneno da áspide, o veneno de uma cobra, dependendo dela, você vai ficar deformado, inchado, né, por um período, com manchas roxas e muitos sintomas desagradáveis. Mas eles agora aguardam mais um tempo e Paulo nem isso acontece. O que eles fazem? Agora eles esquecem de sua divindade e chamam
Deus e começam a glorificar a Deus. Veja que quando nós observamos, temos aí um propósito também no sofrimento de Paulo. Tá bem? E Paulo vai, depois é levado a Roma, é a presença e tal. E nós vemos que no livro que Lucas escreve, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem um fim, simplesmente, né, acabou. Né? Por quê? Porque nós continuamos construindo, escrevendo esta história. Tá bom? E nós vamos escrevê-la feita com escritas de felicidade, com escritas de lágrimas e com escritas de sofrimento. Tá bem? Em determinado momento. E talvez até o nosso sofrimento será para glorificar a Deus. Será para glorificar a Deus. Tá bem? Contudo, Paulo sofrendo tudo isso, olha, Paulo permaneceu firme na fé e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado e anunciado a várias nações. Tá bem? Quando nós passamos por estes momentos, ainda que a gente não ouça, ainda que não nos digam, mas muitos, ao observar a cada um de nós, eles vão ter a certeza de que Deus é na nossa vida. Por quê? Porque aquilo que aconteceu não tinha condições de acontecer. E às vezes até com a averbação, a escrita, a assinatura até de uma autoridade de saúde. Mas daqui a pouco, né, você não morre, você não incha, e as pessoas têm que glorificar a Deus. Ainda que não digam, mas eles vão exaltar a Deus por causa da tua vida e da minha vida. Se nós tão somente entendermos e observarmos estes exemplos e saber e responder à questão lá do início, nós não podemos escapar do sofrimento. Tá bom? Existe o sofrimento normal da vida e existirão sofrimentos que estarão na nossa vida, como nós veremos aqui no ponto de número 3, o fim do sofrimento. Então, no ponto 2, né, no tópico de número 2, nós tivemos exemplos de servos de Deus que sofreram. Logicamente que aqui nós temos 3, mas como eu já disse, nós temos exemplos sobejos dentro da Bíblia que nos trarão o conforto no momento de sofrimento e a alegria ao sairmos dele, glorificando a Deus pelas nossas vidas. Tá bem? Vamos mais adiante, o ponto de número 3, o fim do sofrimento. E eu separei aqui, para dar continuidade, para continuar na minha linha de pensamento, que todo sofrimento tem um propósito, tanto para edificar, fortalecer a fé, servir de testemunho, gerando conversões, e sobretudo para provar que somos totalmente dependentes de Deus e que apenas Ele tem o controle de todas as coisas. Esta é a lição que nós estamos transmitindo, tanto às pessoas, quanto para o conforto do nosso coração. Veja, propósito para edificar, fortalecer a fé, testemunho gerando conversões, como eu acabei de dizer. Muitas vezes nós nem, alguns destas conversões, alguma destas glorificações a Deus, nós nem veremos. Ficaremos sabendo lá no céu, vamos dizer assim, quando o Senhor mostrar, se houver esta questão também. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus são vários, tanto na nossa vida quanto daqueles que nos assistem, daqueles que convivem e que acompanharão o nosso sofrimento. Então veja, fortalecer a fé, edificar o crente, servir de testemunho, gerando conversão e, sobretudo, provar que somos totalmente dependentes de Deus e apenas Ele tem o controle de todas as coisas. Bem, quando nós entendemos esta ideia e nós passamos a viver, como diz a lição também dos jovens, a questão do contentamento nos momentos difíceis, nós estamos dizendo para Deus que, apesar de tudo, ou talvez de não entendermos o porquê daquela situação, nós estamos confortáveis na presença de Deus, crendo que Ele é o único e Ele pode e Ele tem todo o poder, Ele tem o controle de todas as coisas.
E eu estou dizendo, é como se eu estivesse dizendo a ele assim, Senhor, eu não entendo, mas confio. Estou me lembrando de uma criança, acho que o Feiote está falando em inglês, né? E ela diz, Senhor, eu não estou entendendo, mas está tudo bem. Que coisa linda! Está tudo bem. Quando nós entendemos isso, nós podemos dizer para Deus também, Senhor, eu não sei para que vai servir isto que está acontecendo, mas está tudo bem. Porque eu sei que a minha vida está diante de Ti. E recobrando ou não a minha vida, eu sei que, como disseram aqueles jovens para o rei, ele disse, se o Senhor não nos livrar da tua mão, nem assim nós nos dobraremos diante de você. Por quê? Ainda que você tirasse a nossa vida, ele diz, ainda que você tire a nossa vida, nós temos a esperança de estar diante dele. Esta também deve ser a nossa esperança. Porque quando nós somos dependentes, veja uma criança, veja um recém-nascido, ele é totalmente dependente, ele se entrega, ele não, ainda que ele tenha uma determinada idade, alguns meses, ele vai crescer, ele vai brincar, e algumas brincadeiras, eu estava até falando com minha esposa, né, meu neto, ele ri e dependendo vamos dizer, ele pula do sofá nos meus braços. Porque a sua infância, aquela questão da inocência da criança, tem para ele que meu pai vai me segurar, minha mãe vai me segurar, o vovô, a vovó, ele não vai deixar eu cair. E quando nós temos esta dependência filial de Deus, e precisa ser uma dependência também destituída vamos dizer assim, de malícias, né? Porque a criança também vai sair desta fase, né? Ela vai entrar na fase da consciência, em que ela terá determinados limites, algumas coisas que ela faz, ela não vai fazer mais. Porque agora vem a questão, né? Com a consciência vem a questão do medo também, do perigo, a consciência de perigo. Mas isso não pode fazer parte da nossa vida. Porque, independente da idade que eu e você tenhamos, nós sempre seremos filhos de Deus. E Ele não vai permitir que alguma coisa que venha prejudicar a nossa integridade física ou a nossa vida, a não ser que seja a sua vontade, Ele vai nos livrar das garras. O Senhor nos livrará de ti, ó Rei. Então nós precisamos sempre prestar atenção nisso e lembrarmos que Deus tem o controle de todas as coisas. E também, quando nós olhamos para o porvir, para o futuro, nós nos lembramos do Apocalipse. E ali é claro, assim como toda a Bíblia, quando nós pegamos de Gênesis e Apocalipse, essa questão do fim do sofrimento. Tá vendo? Não só um fim momentâneo, mas um fim eterno dos sofrimentos. E daquelas coisas que nos trazem sofrimento, enfermidade, morte, perdas e assim, consequentemente, tudo aquilo que nos deixa, nos causa sofrimento. O Senhor, revelando a João, agora na ilha de Pátimos, nós vamos ver que todo ele é a exaltação de Cristo, a exaltação do povo de Deus e a exaltação da igreja do Senhor. E qual será esta exaltação? Que as lágrimas serão enxugadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está escrito que lá não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, nem separação, nem isto, nem aquilo, nada que cause o sofrimento do ser humano subsistirá na presença de Deus na eternidade. Então, quando nós olhamos para o fim do sofrimento, primeiro eu preciso entender que o sofrimento ele tem um propósito, Deus tem um propósito na nossa vida. Já falamos que pode ser edificação, fortalecimento da fé, serviço de testemunho gerando conversão, mas principalmente para provar que nós somos dependentes de Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas. Tá bem? E que num futuro, esperamos em Cristo que não muito distante,
nos apresentaremos diante do Senhor, para recebermos o nosso galardão, como eu disse no início daquilo que nós fizemos. Mas, principalmente, o que nos conforta hoje é saber que o choro pode durar uma noite. Eu não sei quanto tempo vai durar esta noite, até que o Senhor venha nos buscar, até que o Senhor venha arrebatar a sua igreja e ressuscitar os santos que estão mortos, que dormem agora na fé. Não estou falando de sono da alma, não, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com a doutrina dos outros lá, não. Eu estou falando que, para nós, a morte ela não passa de um estado de sono. E o Senhor nos transportará para o reino da sua glória. Também aqui a questão do sono da alma não é a questão daquela determinada religião. Não tem nada a ver. Tá bem? Mas a questão aqui é que aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E quem estiver o privilégio, ou não, de estar aqui neste período, talvez não seja um tempo muito bom, mas é sempre lembrar que mais dia, menos dia, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus santos, para chamar do pó da terra aqueles que morreram na esperança da volta de Cristo, ou do Antigo Testamento, a vinda do Messias, para nós a volta do Messias, daquele que veio para nos resgatar, para nos salvar. Portanto, meus queridos irmãos, que soframos o sofrimento natural da vida, quer o sofrimento venha para nos ensinar, para glorificar, para testemunhar, para fortalecer a nossa fé, permaneçamos firmes na presença de Deus. E não é porque você pecou, não é porque Deus está aborrecido com você, não é porque Deus não te ama, ou o seu pecado é tão grande que agora você está sofrendo esta enfermidade, esta dor, esta perda, de maneira alguma. Todos nós passaremos por isso, assim como todos nós desfrutaremos da glória de Deus naquele dia. Amém? Sofrimento, é possível escapar dele? Vai haver um dia em que nós não sofreremos mais. Mas até aquele dia, nós continuamos aqui, seja sorrindo, seja chorando, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não só para pôr termo ao nosso sofrimento, mas para que nós possamos estar diante dele naquele dia e podermos glorificá-lo face a face. Amém? Que Deus nos abençoe. Na próxima vez, se Deus nos permitir, a lição de número 12. E fiquem todos com a paz do Senhor.